Eliminação colorada na Copa Sul-Americana, com a consequência drástica de que o Inter não disputa mais nenhum título ao longo desta temporada, deverá fazer com que o Inter reformule o seu elenco, já pensando na temporada de 2025. E muitas dessas mudanças podem acontecer já nesta janela de transferências da metade do ano, onde o Inter vai focar principalmente em bater as metas orçamentárias, em especial a meta orçamentária que estipula um valor de 130 milhões de reais para serem arrecadados em vendas de jogadores. Se a gente for falar de jogadores com uma certa hierarquia no elenco, pelo menos 4 têm a possibilidade de deixar o clube já no meio do ano, mas esse número aumenta se a gente levar em consideração o final da temporada de 2024. E a gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre a limpa que pode estar acontecendo no elenco do Internacional nesse restante de temporada de 2024, com a queda do Inter na Copa Sul-Americana, que estabelece a impossibilidade do Inter conquistar um grande título ao longo deste ano. E isso muda também o planejamento financeiro, o planejamento esportivo do Internacional para o restante da temporada. Vamos falar sobre a limpa que está acontecendo no elenco, porque sim, uma série de saídas devem ser executadas nesse meio de temporada. Nenhum jogador vai ser dispensado ou nenhum jogador deverá ter algum tipo de contrato rescindido sem outro motivo adequado. Na verdade, existe uma rescisão de contrato um pouco mais a caminho. Nenhum jogador vai ser dispensado do elenco do Internacional. Mas negociações estão acontecendo e algumas delas o Inter entende como necessárias para baixar a folha salarial, para dar um respiro financeiro e dessa forma poder já se organizar para a temporada de 2025. 2 negócios são os mais pertos de fechar neste momento. O Vitão, que tem uma negociação em andamento com o Real Betis da Espanha. Aliás, sobre essa negociação, da qual o Betis quer pagar 6 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do Vitão, existe um entrave neste negócio, que é justamente a respeito do método de pagamento que o Betis quer apresentar ao Internacional e que o Internacional quer receber do Betis. O Inter quer receber este valor à vista, enquanto o Betis quer pagar ao longo do prazo de 5 anos. E este imbróglio ainda não foi resolvido. Mas seja para o Betis ou seja para outro clube, o Vitão deve sair do Internacional nesse meio de temporada. E o Inter conta com a venda do Vitão para ter esses 6 milhões de euros para si. A outra negociação que está mais perto de acontecer, e esta é uma rescisão contratual, é a do Arangues. O Arangues, ele já não joga há muito tempo. O Arangues, ele não joga, se eu não me engano, desde o jogo contra o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. Se eu não estou enganado, esse foi o último jogo do Arangues com a camisa... Não, ele jogou contra o São Paulo, lá em Criciúma depois. Mas foi o último jogo do Arangues com a camisa do Internacional. Desde então, ele tem edema ósseo nos tornozelos. Está em tratamento, sem uma previsão de voltar. E no bastidor, o próprio jogador já pediu para ser liberado para fechar com a Laú, a Universidade do Chile, para encerrar sua carreira por lá, por uma questão familiar. O Inter vê com bons olhos a ideia de liberar o Arangues, primeiro, porque ele não está rendendo dentro de campo, ele sequer jogando está em função dos problemas físicos, e ele tem um salário relativamente alto, na casa dos 800 mil reais por mês. Então é um valor importante que o Inter libera da folha. E o Inter está vendo com bons olhos a possibilidade de fechar essa negociação que de fato deve acontecer, em especial de um jogador que já não quer mais estar aqui no clube. São 2 jogadores que eram titulares, eram da base do time do Inter, que foi semifinalista da Libertadores da América no ano passado. Mas eu vou falar de outro titular, que também é da base desse time, e é fundamental para esse time, que é o Bustos. Não é segredo para ninguém que o Bustos quer sair. Não é segredo para ninguém que o Bustos não quer estar em Porto Alegre na próxima temporada. Mas para isso precisam chegar propostas. E a última sondagem que apareceu foi do Krasnodar, da Rússia. O Inter quer aí pelo menos 6 milhões de euros pelo passe do Bustos. Essa proposta ainda não chegou, por isso essa negociação está um pouco distante. Mas é um negócio que, se vier uma proposta desse valor, o Inter vende. Primeiro,
porque precisa arrecadar, e este é o foco do momento, os 130 milhões de reais em venda de jogadores, que dá aí 21, 22 milhões de euros. O Inter tem 7 milhões do Maurício. Se vender o Vitão, 6, dá 13. Se existe a possibilidade de vender o Bustos por 6, o Inter fica muito próximo, chega perto dos 19. Então, assim, é uma venda que, se houver a possibilidade, o Inter vai fazer a venda do Bustos para o futebol europeu, para algum clube que queira pagar alguma coisa pelo Bustos. E aí já estamos falando de 3 titulares absolutos do Internacional. E o outro jogador que deve sair, e que também não tem muito clima no Inter no momento, fez uma péssima partida contra o Rosário Central, foi o grande vilão da eliminação colorada no Campeonato Gaúcho, é o Robert Renan. O Robert Renan, ele tem o passe vinculado ao Zenit, e se o Zenit vender ele na metade do ano, o Inter lucra 4 milhões de euros, e aí, por exemplo, neste cenário de Vitão Bustos, o Inter bateria a meta estabelecida no orçamento, que é uma das prioridades da direção neste momento. O Robert Renan tem sondagens da Europa, Rennes da França, Inter de Milão, o Porto, e busca o Inter fazer este negócio, ou que o Zenit faça esse negócio, porque esses 4 milhões de euros cairiam muito bem para um jogador que está sendo muito contestado. A gente está falando do Inter batendo a meta de vendas, mas a gente está falando do Inter fazendo uma limpa no seu elenco, porque são 4 jogadores do time projetado como titular no início da temporada, e que podem estar de saída. E aí vocês vão me perguntar, o Inter vai contratar alguém na janela do meio do ano? Provavelmente vai contratar alguém, mas não desse nível. A ideia agora é se sustentar financeiramente até o final do ano, para bater metas, quem sabe diminuir um pouco a folha, para compensar o gasto ou o prejuízo que teve com a eliminação nas Copas, na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. Amenizar um pouco esse prejuízo através de uma redução na folha salarial. E aí já pensar na temporada de 2025 com outro orçamento, com outras ideias. Mas é uma limpa, uma reformulação que está acontecendo no elenco do Internacional e que deve ter principalmente jogadores jovens subindo. A gente já falou sobre o Gabriel Carvalho, que deve ser titular amanhã, o Iago Noal, que está subindo, o Luiz Otávio, que subiu agora. São jogadores que devem ter mais espaço justamente por este modelo do Inter para o final da temporada. Limpando o elenco com alguns jogadores que custam muito ou que trariam uma receita importante e tentando se segurar o máximo possível para já focar mesmo em 2025. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!